Além dos 1.200 detidos no desmonte do acampamento em Brasília, logo depois dos ataques, outros 300 suspeitos de participar dos atos de vandalismo já haviam sido levados para a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, ali no DPE. E mais de 200 foram presos em flagrante. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado Amauri Santos de Andrade, que é criminalista. Doutor Amauri, muito obrigada pela participação. Bem-vinda ao SBT Brasília. Como que funciona esse trâmite, né, nessa situação tão atípica que estamos vivendo? Já tem centenas de pessoas ainda na academia, ainda tem, né, centenas de pessoas na Academia de Polícia Federal, tem também as pessoas no complexo da Polícia Civil. Qual é o trâmite de todo esse processo? Boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. De fato, estamos numa situação bastante atípica, de diversas pessoas que, em tese, foram presas em flagrante delito. E toda pessoa que é presa em flagrante delito, pelo que prevê o nosso Código de Processo Penal e a legislação que trata da audiência de custódia, toda pessoa presa em flagrante tem que ser apresentada a um juiz para que o juiz possa avaliar a legalidade desta prisão em flagrante e, no caso, avaliar se é caso de concessão de uma liberdade provisória ou se é o caso de converter a prisão em flagrante em uma prisão preventiva ou relaxar a prisão se porventura tiver ilegal. Então, um caso atípico, por quê? Porque são muitos manifestantes que foram, em tese, presos em flagrante, principalmente aqueles que, de fato, praticaram os atos vândalos ali no Congresso Nacional e logicamente, por se tratar de crimes de natureza, né, da esfera federal, artigo 109 da Constituição Federal, esses presos foram conduzidos à Polícia Federal, alguns pela Polícia Civil, porque naquele primeiro momento a Polícia Civil é que tem um efetivo, um aparato maior para poder abraçar a questão, mas como se trata de crimes voltados contra o patrimônio público, né, o patrimônio da União, aí vai para a esfera federal. E, de fato, pela quantidade de pessoas presas, todas essas pessoas presas em tese em flagrante delito, e questiona-se muito a legalidade dessa prisão em flagrante, tem que passar pela audiência de custódia na presença de um magistrado. E aí o juiz que avalia, né, mudar essa prisão temporária para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, isso conforme os crimes imputados ali pelos ouvidos? Perfeitamente. Todas as pessoas presas, em tese, né, pela investigação, pelo auto de prisão em flagrante, elas vão se enquadrar a um determinado crime, como, por exemplo, o artigo 163, crimes contra os danos, né, contra o patrimônio público, destruir, né, inutilizar. E aí, o artigo 163, inciso 3, tem uma pena de 6 meses a 3 anos. Consequentemente, é possível avaliar essa prisão em flagrante e, se for inserido juntamente com outros crimes, como a organização, como a associação criminosa, né? E aí poderá, sim, converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Vale ressaltar que a prisão preventiva é uma prisão permitida em lei, embora não tenha prazo específico na nossa legislação, é uma prisão que permite, sim, ser decretada para a garantia da ordem pública, que é um dos requisitos desta prisão. Sim, nós vimos aqui que são vários crimes, né, que estão sendo investigados. As pessoas podem responder por crimes, olha só, como roubo, furto, desacato e ainda o de golpe de Estado. São crimes que, se condenadas, essas pessoas podem passar bons anos ali atrás das grades, né, doutor? Perfeitamente. Fora os crimes que você citou, temos aí o dano contra o patrimônio público, que é o dano qualificado. Como disse, a associação criminosa, temos crimes contra o patrimônio cultural, na Lei 9.605 de 1998, e em 2021, consequentemente, foi inserido ali no Código Penal, né, uma legislação específica para tratar de crimes contra as instituições democráticas. Lá no seu artigo 359, a linhas LM do Código Penal. Esses crimes foram inseridos. Então, vários crimes, somando-se às penas desses crimes, de fato, cabe uma prisão preventiva. Então, vai ser avaliado pelo magistrado se aquele determinado flagranteado
de fato, cometeu um ilícito naquele momento, né, no domingo, né, ou foram pessoas que estavam simplesmente no acampamento, que poderiam aí ser conduzidos para a Polícia Federal tão somente para prestar esclarecimentos. Então, de fato, a demora, né, eu tenho certeza que vai perdurar por alguns dias, porque não temos magistrados, assim, a quantidade de magistrados, juízes, promotores e defensores públicos, ou até mesmo advogados, para poder atender essa quantidade de pessoas. Então, na medida em que cada prisão for avaliada, se for convertida em prisão preventiva, de fato, esse cidadão vai ser deslocado para um complexo prisional. E esse é um outro problema, né, doutor? Eu acredito que avaliar, a gente sabe das condições da Papuda, da Colmeia, 350 pessoas já foram encaminhadas, né? Algumas para Papuda, mulheres para Colmeia. Como que fica o nosso sistema penitenciário? Como que fica o nosso sistema que já é tão superlotado, né? E agora com mais de 1.000 pessoas ainda sendo ouvidas, ainda vão passar por audiência de custódia. Complicado, né? O magistrado que vai avaliar a prisão, ele tem essa comunicação com o sistema prisional. Logicamente que ele vai avaliar a gravidade, né, a necessidade para a garantia da ordem pública, como eu disse, da necessidade desse cidadão manter-se preso. Neste caso especificamente, o magistrado vai fazer uma comunicação para o sistema prisional para saber se de fato há uma vaga específica para esse sujeito ficar preso preventivamente. Então, isso tem que ser avaliado de fato, com muito cuidado e muita cautela, sem dizer que esses presos preventivos, que estão sendo convertidos à prisão em flagrante em preventiva, eles não podem ficar jamais junto com os demais presos, até mesmo presos perigosos, né, que tem ali no complexo prisional, presos por tráfico de drogas, crimes de estupro de vulnerável, homicídio. Então, também isso é uma questão bem complexa. O sistema prisional vai ter que se preparar muito bem para isso. É um desafio muito grande e deve haver uma colaboração, de fato, entre os governadores de vários estados para que esses presos sejam deslocados para outros complexos prisionais fora de Brasília. Doutora Amaury, muito obrigada pela participação. Agradeço todos os esclarecimentos que o senhor deu aqui hoje para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Obrigado. E o delegado Andrei Rodrigues